Dando continuidade então ao nosso estudo do livro Chico Xavier Pede Licença, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico, análise e comentários de Herculano Pires. Nós vamos aqui para o nosso texto número 13, Conflitos Domésticos, uma mensagem de Emmanuel. E depois, irmão Saulo traz para nós aqui, Herculano Pires, traz para nós 3 textos, para nós analisarmos. O cérebro paranormal, energia e materialização, e recado para Hamilton. E depois, no texto número 14, atualidade e nós, mensagem também de Emmanuel, e depois irmão Saulo fazendo comentários sobre Chico Xavier na PUC, na Pontifícia Universidade Católica daqui de São Paulo. Então vamos lá. Temos aqui textos, ao mesmo tempo, bastante valiosos para as nossas reflexões, e também aqui situações bastante intrigantes, que o irmão Saulo comenta, já que esse material ele tem esse objetivo ao mesmo tempo de esclarecimento e ao mesmo tempo também informativo, Então a gente vai acompanhando aqui essas nuances dos textos que nós vamos estudando. Bom, conflitos domésticos. Diz assim para nós Emmanuel, mais uma vez aqui lembrando, que muitas dessas mensagens surgiram quando do estudo, no grupo de estudos lá no Centro Espírita, em Uberaba, onde o Chico trabalhava, essas mensagens vinham então em conformidade com o tema que estava sendo abordado pelo grupo. Sempre no final do estudo, Sempre no final do estudo, vinha então essa mensagem para reforçar o debate daqueles que participavam. Então diz assim para nós, conflitos domésticos. Não nos reportamos ao divórcio para te dizer que essa medida é impraticável. Existem problemas tão profundos nas resoluções de caráter extremamente particular que só o entendimento entre a criatura e o Criador, através da reflexão e da prece, consegue resolver. Todavia, se conflitos caseiros te atormentam a vida, faze o possível por salvar a nave doméstica de sossobro e perturbação. Talvez a companheira te haja desconsiderado ou ferido. Provável que o companheiro te haja imposto agravo ou desapreço. Tudo terá começado num pequeno gesto de intolerância. A migalha de amargura imitou a bola de neve, convertendo-se em muralha de fel. Antes, porém, que a réstia de sombra se transforme em nevoeiro, compadece-te e procura compreender o outro coração que se te associa no lar. Quem sabe se a intransigência, a infidelidade, a irritação ou a secura com que te defrontas serão frutos de tua própria frieza, menosprezo, violência ou ingratidão. Para e pensa. Medita na ternura e no apoio que espera receber em casa, a fim de que não te faltem forças na execução dos próprios deveres no dia a dia. Perceberás que indulgência e bondade criam bondade e indulgência onde surjam. Mudemos a nós mesmos para melhor, e aqueles que nos compartilham a estrada não se deterão insensíveis. Planta de novo a alegria e o bem, para que obtenhas o bem e a alegria novamente. Dá e receberás. Ninguém se agrega com alguém nas tarefas de burilamento e de amor, sem motivos justos. E nós que aprendemos a salvar o trigo e a batata, os campos e as fontes, saibamos preservar a nossa união também. Nesse sentido, entretanto, não exija dos outros a iniciativa para as realizações da harmonia e da segurança. Dá o primeiro passo e os outros te seguirão.
Bom, essa mensagem de Emmanuel, Conflitos Domésticos, ela é uma mensagem muito atual, muito válida para reflexões dentro das famílias que nós encontramos hoje, e nós percebemos isso nos trabalhos, né? Para quem trabalha nesses serviços de orientação da doutrina espírita, ou mesmo em serviços de orientação de outras religiões, até mesmo dentro da área profissional, nos consultórios de psicologia que falam sobre terapia familiar, terapia de casal, nós vemos exatamente esse conteúdo, né? Porque hoje nós temos muitos casais que se formam tendo como origem dois espíritos que no passado tiveram ali, né, os seus desencontros, né, e que dentro dessa nova oportunidade acabam se juntando na condição de indivíduos formando esse casal. E dentro dessa relação, que se estende ali, né, muitas vezes por muitos anos, nós vamos ali vendo então a construção da relação e ao mesmo tempo a chegada de outros indivíduos, de outros espíritos, para comporem aquela família. Então, nos tempos atuais, nós vemos, bom dia Lima, nós vemos então nos tempos atuais esse tema muito presente, muito frequente e muito também muito praticado, que é o caso do divórcio. E aí então nós muitas vezes encontramos dentro do trabalho da doutrina espírita pessoas que procuram entender o que o espiritismo tem a dizer sobre isso. Será que o divórcio é válido? Será que não devemos ter o divórcio? Pensando nisso, Kardec, lá na sua época, ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe para nós aquele capítulo falando, né, que aquilo que Deus juntou, o homem não pode separar. E essa passagem do Novo Testamento, ela traz uma interpretação que para muitas pessoas acaba gerando um sofrimento muito grande, culpa muito grande, pelo fato de não compreender o real sentido. Então aquilo que Deus juntou, como nós vemos naquele texto, fala exatamente ali da oportunidade que dois espíritos têm de optarem, de escolherem conviverem naquele mesmo caminho. E não pelas instituições humanas, mas pela instituição do coração. Pelas instituições humanas, a mesma opção que duas pessoas têm de se juntarem, elas também desfrutam da mesma escolha para não continuarem juntas. Então, na verdade, a doutrina espírita não permite, não incentiva e, ao mesmo tempo, não proíbe qualquer tipo de relação entre os indivíduos. Isso cabe a cada um deles dentro do seu livre-arbítrio. Mas nessa primeira passagem que Emmanuel traz para nós, não nos reportamos ao divórcio para te dizer que essa medida é impraticável. E depois ele complementa: existem problemas tão profundos nas resoluções de caráter extremamente particular que só o entendimento entre a criatura e o Criador, através da reflexão e da prece, consegue resolver. Então, nesse caso, nós vemos que o Espiritismo condena ou incentiva o divórcio. Mais uma vez, não cabe a ele dizer isso, porque, como Emmanuel coloca para nós, somente o casal, dentro da sua relação, sabe exatamente qual é o limite de tolerância que cada um tem quando convive com conflitos. Então, mais uma vez, a mesma liberdade que tiveram de escolher estarem juntos, eles desfrutam da liberdade de cada um seguir o seu próprio caminho. Porém, o que a doutrina espírita coloca para nós como ensinamento valioso é exatamente o porquê das pessoas estarem juntas. E aí então nós vamos recorrer ao passado de cada um, lembrando que as situações que nós escolhemos hoje, que nós vivemos hoje, não acontecem ao acaso. São pessoas que se juntam por afinidade, se juntam por uma força de atração, que faz com que elas então se aproximem, optem por trilharem esse mesmo caminho. Claro que nós temos relações que são feitas lá do passado e temos relações novas que vão acontecendo. Não é possível afirmar que todo casamento é o encontro entre dois espíritos que se conheceram anteriormente.
Nós estamos o tempo todo dentro de uma relação na sociedade em que nós estamos conhecendo pessoas novas e nessa oportunidade de aproximação com essas novas pessoas, nós vamos então ali encontrando os pontos de afinidade, vamos encontrando ali, né, os mesmos interesses, fazendo com que elas tenham, né, esse desejo de continuarem compartilhando esses interesses. E nós encontramos também um elemento que hoje, principalmente, acaba sendo bastante observado, que é exatamente essa provocação da sensualidade, onde as pessoas se olham, se sentem atraídas pelo exterior, pelo físico, e se aproximam. E nesse caso, quando então se descobrem como indivíduos que já não alimentam mais essa mesma fantasia, essa mesma ilusão daquele ponto de atração inicial, aí então optam em conviver, cada um no seu próprio caminho, ou, nesse caso, forçados a conviverem juntos, porque a gente lembra que muitas vezes a vida vai criando circunstâncias em que as pessoas não têm essa facilidade de se desprenderem uma das outras no que diz respeito à dependência psicológica, à dependência financeira, à relação entre filhos, questões sociais. Então elas são obrigadas a conviver sem aquela ilusão inicial que fez com que elas se aproximassem, e agora cada uma ali confrontando com a personalidade, com a verdadeira personalidade do outro. Então isso pode acontecer tanto agora, nessa situação do presente, como também ali, na maioria das vezes, aí sim nós vamos encontrar, na maioria, as relações do passado que vão tendo continuidade hoje, nessa mesma configuração entre casais que vão se formando. Mas como é colocado para nós aqui, Emmanuel, assim como outros espíritos, Joana de Ângeles também fala sobre isso, se por um lado há o incentivo para que os casais continuem juntos, para que possam resolver essas questões do passado e aí sim adquirirem a verdadeira liberdade que desejam, porque a relação familiar não é uma relação, a relação matrimonial não é uma relação que vai determinar que esses dois espíritos devem conviver assim para sempre. Mas é um tipo de relação onde existe ali o envolvimento da intimidade, e eu falo intimidade não no que diz respeito à vivência da sexualidade entre o casal, mas a intimidade das discussões, das decisões, da convivência diária, para que eles possam, então, através do desenvolvimento de sentimentos mais nobres e mais profundos, como o respeito, a paciência, a compreensão, aí sim, quando esses valores, essas virtudes vão se desenvolvendo, aí sim esses espíritos podem dizer, no final dessa jornada, que agora eles resolveram seus passados e podem então decidir sobre os seus futuros, se continuam juntos como parceiros nessa jornada ou cada um buscando ali a felicidade do modo como compreende, cada um seguindo por um caminho diferente, mas sem as amarras do passado agora, forçando esses dois indivíduos a conviverem juntos. Então por isso o incentivo da doutrina espírita é, tudo tem um porquê. Então o casal se junta, os filhos se juntam, o lar é formado exatamente porque tem essa necessidade de aproximação e de resoluções. Mas na medida em que a relação, a convivência se torna insustentável, o divórcio é uma opção. Mas Emmanuel, em outra mensagem, né, no livro Vida e Sexo, se eu não me engano ele fala sobre isso, ele diz assim que suporte tanto quanto for possível. Mas a partir do momento em que você opta pelo divórcio, você tem que ter consciência de que você adiou um compromisso. Ele não deixou de existir, já que ele não foi resolvido. Porque muitas vezes você traz a disposição, mas o parceiro ou a parceira não mostra a mesma disposição. E nesse caso, a relação então se desfaz, a pendência permanece, e há necessidade depois de um novo encontro para que esses espíritos se reajustem. E ao mesmo tempo, quando alguém demonstra uma grande vontade, um grande interesse em resolver mesmo, em se ajustar dentro daquela relação, mas o companheiro ou a companheira não se mostra dessa forma, ao final dessa jornada, um conseguiu conquistar, a partir do desenvolvimento desses valores nobres, muitas vezes suportando a convivência com o companheiro, esse indivíduo conseguiu conquistar a sua liberdade. Enquanto que aquele outro, embora já sem esse vínculo com essa pessoa com quem teve relação,
no passado e no presente, ele mantém ainda esse desequilíbrio e ele terá, dentro de outras relações, de se depurar, de se transformar. Então, eu me lembro até de uma passagem que o Divaldo comentou sobre isso, que eu achei bastante interessante, que ele falava sobre isso. O casal, então, tinha uma convivência difícil, mas um permaneceu fiel à relação, o outro não. Nesse momento, então, quando os dois retornaram ao plano espiritual, aquele que demonstrou as virtudes no suportar das dificuldades do outro, esse sim conseguiu se elevar, enquanto que o outro continuou atrasado, tendo a necessidade de trabalhar nesses valores, nessas virtudes. E aí, então, esses dois indivíduos podem se reencontrar no futuro, desde que aquele que se elevou opte por isso, o desejo de me relacionar com ele novamente, como nós já vimos, por exemplo, né, no relato de Dona Laura, a mãe de Lísias, e também André Luiz, que foram dois espíritos que retornaram ao material para reencontrar com seus companheiros, embora já não tivessem mais nenhum tipo de vínculo com eles, a não ser o vínculo afetivo. E elas retornaram exatamente para auxiliarem, porque elas já mostravam essas virtudes. Então, conviver nesse tipo de relação, pensando exatamente no seu propósito maior, que é o ajuste diante dos conflitos do passado, o desenvolvimento das virtudes, e quando os dois indivíduos, mesmo que eles não tenham afinidade para poder seguirem nessa trajetória para relações no futuro, mas quando eles conseguem se transformar e a partir dali então demonstrar esse nobre sentimento um pelo outro, ambos os espíritos então se libertam e ambos os espíritos trazem a oportunidade de seguirem ali a sua trajetória. Então é um raciocínio muito valioso quando nós temos essa compreensão. Mas é claro, né, que a gente vai perceber que um pode ter esse esclarecimento, o outro necessariamente não. E aí então o conflito acaba se mantendo. Angelina colocou lá em cima, né, numa união. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Bom dia, Mani. Só pegar aqui para nós a mensagem. Angelina colocou numa união. Se não acontece o equilíbrio e o respeito, o melhor será o divórcio, mas que continuem amigos, até porque não deu certo na convivência. Né? Pois é, Angelina, aqui o que a gente vai perceber é que, nesse caso, né, sempre o desenvolvimento das virtudes, e a gente vê uma culpa muito grande, principalmente quando as pessoas são muito religiosas, porque elas acham exatamente essa ideia de que você deve suportar até o final, e muitas vezes suportando de uma forma bastante problemática, relações que são conflituosas. Emmanuel mesmo lembra, né, que muitas vezes você põe em risco a vida de uma das pessoas dentro da relação. Geralmente a mulher acaba sofrendo mais devido a essa questão de violência doméstica e tal. Então ela vai dizer assim, não, eu vou aguentar até o final, e ela começa a se colocar em risco. Nesse caso, pela sua própria segurança, o divórcio acaba sendo uma opção. Mas aí nesse caso acaba tendo consciência também de que acaba sendo um adiamento da relação. Então os espíritos dizem para nós que a opção do indivíduo, né, ele tem essa liberdade de fazer a escolha, mas ele tem que ter consciência sobre as causas da relação, do porquê dos espíritos estarem juntos, desses dois espíritos estarem juntos, já que se comprometeram no passado, e ao mesmo tempo pensar também no futuro, que também existe ali essa pendência a ser resolvida. Por isso então todos os esforços devem ser empreendidos na resolução desse momento em que os dois indivíduos estão se encontrando. Acaba sendo, na teoria, algo bastante interessante, bastante nobre nesse sentido, mas na convivência diária a gente percebe ali que existe um esforço que vai muito além daquele que se imagina, daquele que se espera. Mas Emmanuel continua para nós assim dizendo, só seguindo aqui. Todavia, se conflitos caseiros te atormentam a vida, faze o possível por salvar a nave doméstica, né, do naufrágio e da perturbação. Então fazer o possível. E aí então ele traz aqui essas dicas, né, essas orientações. Porque ele pode dizer, talvez a companheira haja te desconsiderado ou ferido. Provável que o companheiro te haja imposto agravo ou desapreço. Tudo terá começado num pequeno gesto de intolerância. A migalha de amargura imitou a bola de neve, convertendo-se em muralha de fel. Antes, porém, que a réstia de sombra se transforme em nevoeiro, compadece-te e procura compreender o outro coração
que se te associa no lar. Então ele vai trazendo para nós agora uma segunda parte dessa orientação. Primeiro, que somente aqueles que convivem dentro do ambiente doméstico podem tomar essa decisão. Então ninguém de fora pode condenar aquele que opta, por exemplo, pela separação diante de um conflito doméstico. E isso é muito importante, porque ele coloca aqui em cima, existem problemas tão profundos que só o entendimento entre a criatura e o Criador consegue resolver. E aí depois então ele vai trazendo essas orientações para nós, mostrando que muitas vezes esses conflitos têm uma causa. E essa causa, naturalmente, pode estar num indivíduo, ou no outro, ou em ambos, a partir do momento em que um tenta impor a sua personalidade sobre a personalidade do outro, a sua vontade sobre a vontade do outro, sem a consciência, né, do compartilhamento, sem a consciência de que a relação depende de uma participação mútua. Mas quando existe ali, então, o desequilíbrio em uma das partes, tende, naquela migalha de amargura, quando ele coloca para nós aqui, acaba imitando essa bola de neve, que vai então crescendo no dia a dia, exatamente por falta de compreensão e falta de tolerância de uma parte e da outra parte. Mas depois ele coloca para nós também aqui, quem sabe se a intransigência, a infidelidade, a irritação ou a secura com que te defrontas são frutos da tua própria frieza, menosprezo, violência ou ingratidão. Então, já que ele está dizendo para a pessoa que pode escolher pela separação, que é aquela que se coloca na condição de sofrimento, Emmanuel chama atenção que sim, você pode estar sendo vítima dessa incompreensão, mas pensa se a origem não está dentro de você. Porque é muito interessante, essa semana eu tive a oportunidade, numa situação pessoal, conversando com um familiar, em que ele levantava uma situação de conflito dentro de uma relação. E a frase que foi utilizada, que é uma frase que todo mundo compreende o significado, que é somente convivendo com as pessoas que você conhece o caráter delas. Então essa frase ficou, é uma frase bastante compreensível para todos nós, mas na hora me veio uma resposta ao contrário, né? Convivendo com as pessoas que a gente conhece o caráter dos outros. E o que me veio à mente, foi o que eu comentei, foi, não pense dessa forma. Pensa que é convivendo com as pessoas que você vai conhecer o seu próprio caráter. Porque nós não temos condições de dizer como o outro deve ser. Nós não temos condições de controlar a personalidade do outro. Nós não temos domínio nas escolhas que o outro faz. Mas nós temos pleno controle sobre aquilo que nós desejamos ser. Então, no momento em que você convive com outras pessoas e você percebe uma situação de conflito, uma situação de dificuldade, olhe para você mesmo. Porque diante daquela dificuldade, quais são as suas escolhas? Porque você pode piorar a situação, você pode manter a situação como ela está, ou você pode melhorá-la a partir da sua própria transformação. E completando o que eu comentei foi, o outro, né, as pessoas são como elas são. E você vai decidir como você vai ser. Então a gente vê que nessas relações, e Emmanuel aqui, claro, como sempre, com muita sabedoria, ele chama atenção para isso, porque quantas e quantas pessoas, nessas situações de pedido de ajuda, de pedido de orientação, dentro, por exemplo, de um casamento, ou mesmo dentro de uma relação qualquer, numa relação no trabalho, numa relação dentro da família, dentro de outro grau de parentesco, a gente vai perceber assim, mas a nossa vida está um inferno por causa dele. Aí então a gente vai lembrar, né, daquela história japonesa, em que uma mulher japonesa ou chinesa, não me recordo, me veio agora, acabei nem pesquisando para trazer isso para nós aqui, em que ela foi numa pessoa que trabalhava com ervas, né, e ela convivia com a sogra dentro de casa, era ela, o marido e a sogra. E ela e a sogra não se suportavam. E aí então foi chinesa, né, mãe? Obrigado. E aí então foi até aquela pessoa que vendia chás e falou assim, olha, eu quero que você me dê um chá que mate aquela pessoa,
que mate a minha sogra, que seja um veneno. E aí então aquela pessoa, né, o homem sábio ali do chá, fez um chá comum para ela e falou assim, olha, dê esse chá para ela todos os dias, um pouquinho todos os dias, mas faz isso com doçura, faz isso assim com, né, com aquele envolvimento e tudo mais, com um pouco mais de atenção, que as coisas vão acontecer do jeito que você quer. E aí o tempo foi passando, as pessoas começaram então, elas começaram a conviver, aquele chá todos os dias, e de repente a relação começou a se modificar. A relação começou a se tornar mais doce. Começaram a se tornar mais próximas. E ela então, percebendo que a sogra tinha mudado, ela correu para aquela pessoa do chá e disse assim, olha, eu queria que você me desse um remédio que fosse um antídoto para o veneno, porque agora a nossa relação ficou melhor, eu não quero mais matá-la. E aí a resposta foi, mas eu não dei um veneno para você. Eu dei o chá e só te orientei para que você mudasse a forma de se relacionar com ela. E foi a sua forma de se relacionar que fez a diferença. E aí então a gente vai perceber que geralmente a gente tende a sempre atribuir ao outro o problema do nosso conflito. E Emmanuel chama atenção para que muitas vezes somos nós que não damos o primeiro passo para trabalhar a harmonização daquela relação. Porque nós queremos que o outro mude, é natural esse sentimento ainda. Essa individualidade que nós temos, de querer viver do jeito que nós escolhemos, de continuarmos a ser do jeito que nós somos, é natural que nós não queiramos modificar o nosso modo de ser, esperando que o outro se modifique. Porque quando eu opto pela mudança, é natural que eu faça sacrifícios. Porque eu vou sacrificar os meus desejos, eu vou sacrificar as minhas tendências, eu vou sacrificar ali aquilo que me dá prazer. E aquilo que me dá prazer, muitas vezes, é mandar no outro. Me dá prazer, por exemplo, colocar as coisas do jeito que eu quero, que ninguém mexa. E aí, no momento em que o outro mexe, eu acabo sendo agressivo. E quando nós começamos a olhar que muito daquilo que nós criamos, que nós mantemos como ponto de intolerância, são banalidades, quer dizer, que diferença faz se uma coisa está nesse lugar ou no outro lugar, se não prejudica a harmonia? Que não prejudica a vida das pessoas. E mesmo que prejudicasse, qual é o grau de prejuízo? Será que alguém vai sofrer tanto por isso, a não ser a minha própria personalidade? E aí então na orientação que Emmanuel coloca para nós, e a gente lembra, né, na relação entre casais, como eu falei para vocês, que é uma relação num grau mais íntimo, porque nós temos ali duas personalidades no mesmo nível de igualdade, compartilhando interesses mútuos. Porque quando nós falamos de uma relação entre pais e filhos, nós sabemos que há necessidade de uma certa autoridade, não autoridade no sentido de autoritarismo, mas autoridade para educar, para orientar. E nesse caso, os pais também podem ser ali ditadores, podem ser ali autoritários a ponto de atormentar a vida dos filhos. E no momento em que os filhos crescem e atingem ali um grau de maturidade em que podem começar a fazer escolhas, uma das escolhas é eu não aceito mais isso. E aí então o conflito se torna um verdadeiro tormento. Então a gente vai perceber que na relação de pais e filhos existe essa autoridade moral, não autoridade física, mas uma autoridade moral para poder educar e para poder orientar. E é uma autoridade que tem que ser utilizada com uma dose certa. Por isso, então, esse cuidado que nós temos, né, de aprender a educar, porque não basta educar, é preciso aprender a educar. Mas numa relação entre casais, nós vamos encontrar dois indivíduos no mesmo patamar. Mas aí nós teremos ali indivíduos que trazem elementos da sua personalidade em que querem controlar o outro, em que querem dominar o outro, buscar ali dentro daquela relação de parceria, né, o interesse individual, revestido por aquele interesse coletivo. Eu estou fazendo isso para o nosso bem. Quer dizer, você está fazendo para o nosso bem, e o que eu posso fazer também para o nosso bem. Então, nesse sentido, a gente vai ver que Emmanuel coloca, aqui no final desse ponto, quando ele vai falando aqui, né, para e pensa. Medita na ternura e no apoio que espera receber em casa, a fim de que não te faltem forças na execução dos próprios deveres no dia a dia. Perceberás que indulgência e bondade criam bondade e indulgência onde surjam.
A gente lembra que a indulgência é aquela capacidade que você tem de perdoar, reconhecendo no outro as imperfeições que ele traz. Ele não é um indivíduo perfeito, portanto ele vai cometer erros. Muitas vezes ele vai usar um tom de voz, muitas vezes ele vai esquecer alguma coisa, muitas vezes vai ser uma falta de atenção, muitas vezes uma falta de delicadeza no trato de alguma coisa, mas da mesma forma eu também tenho isso. Porque essa ideia de que eu sou perfeito, que o outro é imperfeito, ele tem que me tratar bem e eu vou continuar tratando do jeito que eu quero, é uma pretensão muito grande da nossa parte, muitas vezes até uma arrogância, de se achar superior, e só o fato de se achar superior já mostra a inferioridade. Então essa indulgência é a nossa capacidade de perceber que nós estamos trabalhando junto, nós estamos nos dedicando pelo melhor, e para isso eu vou perceber que ele vai errar. E eu vou compreender esse erro. Por isso que a indulgência vem acompanhada da bondade. Eu vou compreender as suas imperfeições e vou tratá-lo com bondade, porque da mesma forma também, quando o outro traz essa mesma compreensão, ele vai perceber que errou e foi compreendido, ele tem também agora, por esse exemplo, essa mesma situação em que o outro casal, o outro membro do casal vai cometer esse deslize, e ele também pode ser perdoado. Ele vai colocar, mudemos a nós mesmos para melhor. E aqueles que nos compartilham a estrada não se deterão insensíveis. Porque de alguma forma ele vai se transformar, ele vai sentir essa mudança. Ele pode não acompanhar. Manda, Dudu, por favor. Ele pode não acompanhar a mudança que o outro está demonstrando, mas ele vai se sentir sensibilizado. E é claro que a gente quer um resultado imediato, mas nem sempre ele vem. Mas essas pequenas mudanças que vão sendo demonstradas são exemplos que vão sendo semeados na estrada em que o casal percorre. Muito obrigado pela colaboração com a gente aqui, mensagem que chega para nós, que diz assim: separação é dor no sentimento de um casal que se uniu para a vida mútua e que por vezes as escolhas não deram certo até aquele momento do pedido de um. Mas se na união que se desfez não deu certo um com o outro, poder-se-ia chegar ao clarão da amizade numa separação consciencial, onde por vezes a relação com os problemas de recursos juntados, os filhos quando os têm, mas nem sempre é assim. Nesse caso aqui, os filhos quando os têm. Mas nem sempre é assim. A vida pretérita foi tão demasiadamente desregrada, onde a passionalidade se fez presente, com brigas intermináveis e por vezes até uma violência, que acaba, como sempre, chega em violências domésticas e assim terminando mal com atitudes muito inversas ao que na união desses corpos espirituais não foi formado e exigido pelo plano em que esses seres estariam programados para tal junção de corpos e pensamentos. Separar, pois por muitas vezes, dói no coração de quem gosta e ama. Mas se o sinal acendeu, de forma eloquente, o divórcio é a melhor solução, mesmo que isso possa interferir no que foi ajustado aqui. Mas o livre-arbítrio mostra que tudo que foi programado não faz com que as coisas possam dar certo, seja ele com qualquer fato entre pessoas desse seu mundo. O pretérito evidencia muita coisa na vida de um casal, por um momento não se viu um no outro. Então aqui mostra para nós, muito obrigado pela orientação aqui para nós. Então mostra essa junção de duas pessoas, né, que trazem do passado conflitos, e como foi colocado para nós aqui, desses conflitos, que muitas vezes beira essa violência. Imagina como essas consciências chegam no presente dessa forma de uma forma tão traumatizada. E a gente vê, né, que a natureza, ela tem ali os seus recursos, né? E quando eu coloco natureza com letra maiúscula, tratando exatamente, né, das leis de Deus que nos aproximam uns dos outros para esses devidos reajustes. A gente vê quantos casais que se enamoram, começando, né, aquela trajetória
em que vão se juntando, em que vão se gostando, vão fazendo planos até o momento em que se casam, e aí então, quando esse fogo da paixão vai amenizando, aí então as pessoas vão, de fato, se encontrando como são. E aí a gente acaba encontrando exatamente o afloramento dessas lembranças do passado, ou não dessas lembranças, mas das impressões do passado, em que começa a nascer ali sentimentos de antipatia. Eu me recordo, há um tempo atrás, coisa de uns 2 meses, pela vizinhança, não sei aonde aqui, mas eu via um casal discutindo. E eu via assim, pela forma como eles falavam, dava para ouvir porque o som era alto, né? Eu moro em casa, então a gente tem a vizinhança. E a gente via assim que na forma como eles conversavam, era assim se machucavam muito. E depois que acabou, que ficou aquele silêncio, eu falei, bom, agora cada um está no seu canto, cada um está no seu canto com os sentimentos muito feridos, com os sentimentos magoados. Como serão os próximos dias? São coisas que vão passando pela cabeça, né? Como serão os próximos dias em que você vai ter que acordar todo dia e encontrar aquela mesma pessoa? Você vai ter que conversar com ela sobre resoluções do dia a dia, depois de uma situação tão amargurada como aquela. E ao mesmo tempo também quando a gente vê, nesse caso, né, outras situações em que violência, não apenas violência moral, violência afetiva, mas violência física acontece, de que forma que essas pessoas convivem umas com as outras. Então a gente vê que nesses casos, né, em que as coisas vão se agravando cada vez mais, conforme Emmanuel colocou, e o nosso amigo espiritual também trouxe para nós aqui, vai falando que muitas vezes a melhor opção é, vamos dar uma acalmada nos ânimos, cada um ali segue a sua vida, porque aquele planejamento, né, que acontece até mesmo, né, no planejamento de um modo geral. Quando nós fazemos o nosso planejamento pessoal, porque a gente lembra que planejamento ele tem com as suas decisões individuais, eu vou fazer um planejamento em que eu vou tomar decisões para a minha própria transformação, eu vou tomar decisões que dizem respeito à relação com outras pessoas, nessas variadas configurações, com casais, com irmãos, com parentes, com amigos, com pais, enfim, com outras pessoas, e outras resoluções mais amplas, né, que fazem parte da sociedade onde nós estamos inseridos. Quantas dessas escolhas que nós fazemos como parte do nosso planejamento acabam sendo frustradas, começando por nós mesmos? Quantas vezes eu escolho alguma coisa para minha transformação e eu não consigo cumprir? Escolhas, por exemplo, de equilíbrio nas minhas viciações, modificação no meu comportamento, desenvolvimento de novos valores, atitudes que eu deveria transformar. Eu estou falando só de mim. E nós fracassamos muitas vezes, né? Porque quando nós chegamos aqui e começamos a ser estimulados pelas experiências do dia a dia, é muito natural que o instinto que age da primeira vez, como primeiro passo. Porque nós temos o instinto que vem de uma forma impulsiva, depois nós temos a razão, que faz aquele controle, e depois nós temos os nossos sentimentos, que são os mais profundos. O instinto ele é forte. Então, no momento que somos provocados, somos pressionados a um determinado tipo de comportamento, a primeira coisa que salta de nós é o instinto. E esse instinto, ele é um resultado daquilo que nós já semeamos. E aí, dentro de uma relação, nós temos a nossa proposta em que nós vamos conversar mais, vamos nos ajustar melhor, tomar decisões, benefício do casal e benefício da família, mas aí depois, de novo, a provocação. E a primeira coisa que se manifesta é o nosso instinto. Isso é importantíssimo, essa educação dos nossos sentimentos, o desenvolvimento dos nossos valores, porque o instinto sempre vai querer se manifestar. Mas a diferença, nós teremos recursos para fazer com que ele seja contido, tomemos decisões tão acertadas quanto possível. Se nós não demonstrarmos o mínimo de disposição para controlar esses impulsos que nós trazemos, que na maioria das nós nem sabemos que eles existem, mas agora nós sabemos que eles existem, se nós não fizermos o mínimo esforço, nós continuamos sendo as mesmas pessoas que fomos anteriormente. Então, por isso é importantíssima essa educação individual, essa educação coletiva, e não é à toa que nós temos hoje propostas diversas dentro das escolas do espírito. E quando nós falamos de escolas do espírito, nós falamos nas religiões,
que trazem, né, quantas e quantas fazem encontros de casais, estudos de casais, auxílio a casais, porque tudo isso não é simplesmente ali um trabalho de pacificação, é um trabalho de educação dos espíritos. Porque aí, estudando, compreendendo e conversando, nós veremos a grandeza que eles então sofrerão. Porque agora eles sabem por que eles vão fazer aquilo. Não é simplesmente aceitar. Isso colocou para nós, né, evoluir se traduz em superar lições e mais tendências. O que se estende por isso pessoal e muitas falhas ao longo das tentativas até se obter o êxito. Né? A gente tem duas opções, né, soldado? Você pode aprender com os erros. A gente vai lembrar aquela passagem que a gente já estudou sobre São dos Sentimentos, né, que fala para nós que há aqueles que são os ingênuos, que só com os próprios erros. Há aqueles que antes não aprendem nem mesmo com os próprios erros. E há os sábios que aprendem com os outros. Então temos ali as três situações para que olhamos, para que nós possamos escolher qual exatamente a que nós temos que lidar com isso tudo. Mas vejam, meus amigos, quando nós falamos sobre essa oportunidade que nós temos lá, não sobre a doutrina espírita, né? Porque eu estudo a doutrina espírita. Na verdade, nós estudamos temas que são muito importantes da doutrina espírita. E quando nós vamos estudando esses temas, nós percebemos que a nossa consciência vai se desenvolvendo, a nossa consciência vai aflorando. Nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Para a ilustração bem simplista, a gente lembra de muito tempo, os homens olhavam para a natureza acreditando que eram deuses furiosos ou deuses bondosos que traziam chuva, produtividade, altura, cor, frio, eram deuses que fizeram isso. A partir do que os homens começaram a ter entendimento sobre a natureza, os fenômenos da natureza, eles começaram a utilizar isso em seu favor. Hoje, da mesma maneira que no passado os homens não compreendiam essas forças da natureza, a ciência trazendo esse esclarecimento, hoje nós observamos que grande da humanidade vive também de uma forma se compreendeu das coisas. Não se compreendem como espíritos, não compreendem que trazem peças do passado, não compreendem que as famílias são formadas por espíritos comprometidos e que precisam se ajustar, não compreendem que as atitudes do presente vão repercutir no futuro. Então, olha quanta coisa nós vemos que o Espiritismo traz para nós de esclarecimento, e conforme a gente vai adquirindo esse conhecimento, é natural que a sabedoria também se desenvolva. Porque conhecimento por si só é informação. A forma como nós aplicamos esse conhecimento é o que vai trazer para nós a sabedoria. E essa sabedoria significa você aplicar esse conhecimento com amor. Aplicar esse conhecimento com virtudes. Aí sim ele se transforma em sabedoria. Então, se nós olharmos hoje para o mundo, quantas e quantas pessoas vivem de uma forma automática. Elas ficam esperando que as coisas aconteçam sem se darem conta do profundo trabalho que elas precisam fazer individualmente e coletivamente. É mais ou menos o que nós observamos dentro de um país. Um país que vive nesse conflito é um país que está com a própria sociedade se desentendendo, em que cada um quer impor a sua própria vontade. Nós estamos vivendo isso como todas as nações estão também vivendo assim. Não pensemos que no mundo de provas e expiações nós temos uma ilha que se transforma em paraíso, enquanto nas demais regiões vivem tormentos. Todos eles vivem conflitos. Mas imaginemos se todas as pessoas abrissem mão das suas opiniões pessoais e pensassem no coletivo e trabalhassem de uma forma conjunta. Imaginemos aqui no nosso país. Todos nós entrássemos no consenso de que é necessário o nosso esforço coletivo para que nós vivamos em harmonia e deixemos as nossas tendências e opiniões pessoais. Mas pensemos sempre com sabedoria. Imaginemos o que ia acontecer com o nosso país em termos de evolução. Seria um salto significativo. Agora, a mesma coisa acontece dentro de uma relação pequena. Que as pessoas se juntam esperando viver aquele prazer, mas se esquecem que essa felicidade é um trabalho de construção. E nesse trabalho de construção começa primeiro pela renúncia de si mesmo. No sentido de você não querer impor a sua própria vontade, não querer impor o seu próprio egoísmo, mas pensar exatamente no bem de todos, inclusive no seu próprio bem.
quanto ainda temos que aprender, né? Então a doutrina nos proporciona essa oportunidade de nos esclarecermos, e a partir desse esclarecimento nós começamos a mudar a nossa conduta e começamos a observar o resultado. Porque você age com sabedoria e você colhe o resultado dessa ação. Dudu trouxe para nós aqui, né, exatamente, o homem ainda não compreendeu, pois o Espiritismo é novo. E quando todos souberem das suas vidas reencarnatórias, aí sim tudo será entendido e muitas das perguntas serão respondidas e aceitas, com um bom entendimento de quem sabe que é um espírito na sua tendência evolutiva. E infelizmente, né, a gente acaba vendo um lado, vamos pensar assim, uma nota de pesar e uma nota de otimismo. Infelizmente, nós demoraremos muito ainda para alcançar esse grau de compreensão. Essa é uma nota de pesar. Mas, felizmente, nós temos não apenas, né, dentro da doutrina espírita, mas pelo menos as virtudes vêm sendo difundidas há bastante tempo e muita gente vai abraçando e adotando essas virtudes como filosofia de vida. E aí, então, quando saltarmos para esse novo nível, em que teremos a oportunidade de compreender a nossa realidade espiritual e tudo aquilo, né, que diz respeito a essa realidade, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, o nosso planejamento, a nossa realidade como um todo, e começarmos a agirmos a partir dessa compreensão, aí sim nós teremos uma grande transformação. O Espiritismo está fazendo o seu papel, sendo difundido, levando para as pessoas esses esclarecimentos, mas ainda pelo fato de ser muito novo, como foi colocado para nós, e as pessoas olharem o Espiritismo com muita fantasia. Por que fantasia? Porque você pensa, por exemplo, quando fala sobre reencarnação, a primeira coisa que as pessoas pensam é: nossa, quem eu fui no passado? E começa a pensar com aquelas fantasias, querendo brincar com essas informações. Quando nós começarmos a entender isso de um modo sério e de um modo profundo, e começarmos a fazer um estudo de nós mesmos, a partir das tendências que nós trazemos hoje, aí sim nós viveremos uma grande revolução. Quando nós falamos sobre o futuro que nós vamos viver, a gente pensa, né, tomara que no futuro seja melhor. Por que tomara no futuro seja melhor? O futuro está nas suas mãos para você construir. Então não é uma questão de sorte ou de azar, é uma questão de construção e trabalho. Quando a gente fala sobre a relação com o mundo espiritual, a gente pensa nas fantasias da mediunidade, a gente pensa, né, nos espíritos que estão próximos, mas se nós compreendemos essa relação entre os dois mundos, nós veremos também a grande diferença que fará no nosso modo de viver. Enfim, quanto mais esclarecidos nós tivermos, certamente maiores serão aqui, mais acertadas serão as nossas ações e as nossas decisões. O Brás colocou, né, numa vida estamos homem, no outro podemos estar mulher e vice-versa, até nisso, né, Brás? Até nas mudanças, compromissos, quando nós falamos em planejamento reencarnatório e reencarnação, olha quanta coisa precisa ser compreendida. Nós, dentro da doutrina, estudamos esses temas, mas muitas vezes estudamos de uma forma técnica, ou seja, nós vamos acumulando informações. Quando nós assimilarmos essas informações, começarmos a encaixá-la dentro da nossa realidade, aí sim as coisas serão bem diferentes. O soldado colocou, né, se compreender várias trocas, né? Troca de classe social, exatamente tudo isso, né? Muitas roupas ainda vestiremos durante muitas vidas que enfrentaremos, seja em que orbe for. Ou seja, né, tem uma grande jornada pela frente ainda, muita coisa para a gente aproveitar. Então a gente viu assim que nesse caso, só para a gente poder concluir aqui o nosso raciocínio, aqui nessa mensagem, né, lembrando que nós estamos estudando sobre conflitos domésticos, Emmanuel coloca para nós aqui no último item: e nós que aprendemos a salvar o trigo e a batata, os campos e as fontes, saibamos preservar a nossa união também. Nesse sentido, entretanto, não exija dos outros a iniciativa das realizações, da harmonia e da segurança. Dá o primeiro passo e os outros te seguirão. Então ele coloca para nós aqui nessa anterior sobre trigo e batata, campos e fontes. A gente trabalha intelectualmente, né, querendo sempre construir, querendo produzir, querendo transformar,
salvar o mundo. A gente quer salvar o mundo e se esquece de salvar, né, a própria relação, salvar o próprio lar. Então temos que pensar nisso também. E aí então dessa iniciativa a gente primeiro tem que superar o nosso orgulho, porque dar aquele primeiro passo de compreensão numa relação conflituosa é muito difícil. Poderíamos dizer, entre aspas, mas ninguém tem sangue de barata para poder suportar tudo isso. Mas a gente vai lembrar também, né, se nós não fizermos isso, pensando exatamente ali na renúncia de nós mesmos e pensando exatamente na nossa felicidade, na felicidade daquele que convive conosco e na felicidade coletiva, a gente sempre vai sofrer até que isso aconteça. Então, sejamos nós aqueles que dão os primeiros passos. Porque essa iniciativa já mostra para nós uma grande conquista pessoal. Já mostra para nós uma virtude importante. Então não é simplesmente você dar o primeiro passo, é pensar na conquista, no significado desse primeiro passo. Então é isso, pessoal. Então esse é o texto que Emmanuel traz para nós, para nossa reflexão. E aqui então o irmão Saulo, nesse caso, né, a gente tem aqui Herculano Pires, ele traz para nós uma mensagem interessante que tem a ver, né, com agora com um lado mais científico. E o texto chama O Cérebro Paranormal. Então a gente vai dizer assim, aqui primeiro, só para a gente contextualizar, ele começa assim. A revista Realidade de São Paulo, em longa reportagem, considerou anormal o cérebro de Chico Xavier. Na crônica e nas notas abaixo, temos as respostas de irmão Saulo, dadas na ocasião através do Diário de São Paulo. Então isso aqui foi uma pequena introdução que os autores, né, fizeram para explicar o significado dessa mensagem aqui nesse livro, né, falando que irmão Saulo então era o Diário de São Paulo, lembrando, né, Chico Xavier pede licença, o título desse livro que nós estamos estudando, era o título de uma coluna no Diário de São Paulo, em que era publicado diariamente mensagens do Chico e comentários de Herculano Pires, que ele usava o pseudônimo de Irmão Saulo. Essa revista Realidade era uma revista na época, como se fossem essas revistas Veja, Isto É, e outras aqui de circulação semanal, que trazem notícias de um modo geral. Essa revista, nessa oportunidade, ela trouxe uma reportagem bastante agressiva, né? Aqui no final nós veremos um comentário depois aqui de Emmanuel chamado Recado para Hamilton. Para quem conhece, claro, vocês devem conhecer. Pois é, legal, né, Dudu? Então, assim, o José Hamilton Ribeiro é aquele jornalista que faz reportagens lá no Globo Rural, vocês devem conhecê-lo, né? Ele participou como correspondente de guerra, ele acabou pisando numa mina, depois ele perdeu uma perna. Então ele tem ali, né, era um repórter bastante carismático dentro do Globo Rural. E ele então escrevia artigos para essa revista. E ele escreveu um artigo sobre o Chico Xavier, em que ele fez uma visita ao Chico, ele criou ali algumas situações para pegar o Chico em erro, porque ele não via ali, né, ele queria provocar, né, os espíritas, assim como também testar o Chico, e ele usou ali o seu trabalho como jornalista de um modo bastante agressivo nesse sentido, né? Então vamos acompanhar aqui para a gente poder ver, porque ele vai trazer aqui, o irmão Saulo, ele vai trazer para nós 3 informações aqui, 2 delas relacionadas com essa revista, com esse artigo da revista Realidade. E aqui então, quando coloca, a revista Realidade de São Paulo, em longa reportagem, considerou anormal o cérebro de Chico Xavier. Isso porque fizeram ali, né, um teste neurológico com encefalograma, e foi feita análise depois por um médico que considerou ali alguns pontos do cérebro do Chico sendo anormal. Não anormal no sentido paranormal, mas anormal no modo como ele funcionava, podendo inclusive ali considerar uma deficiência, né? Então vamos aqui para a gente ver
que é uma... Eu nem vou ler a reportagem, que ela traz ali um tom não tão negativo, mas eu acabei lendo só para poder entender exatamente do que eles falavam, por isso que eu estou atualizando vocês, né? Mas o irmão Saulo diz assim, naquela coluna do Diário de São Paulo. Considerar anormal o cérebro de Chico Xavier é simplesmente ignorar 40 anos de pesquisas e descobertas nas ciências psicológicas. Desde 1930, as investigações parapsicológicas vêm revelando condições desconhecidas do cérebro humano, particularmente no campo das funções até então consideradas como anormais. O velho conceito de anormalidade foi profundamente modificado, assim como o conceito das relações entre o cérebro e a mente. Pesquisas intensivas foram realizadas nas grandes universidades da América, da Europa e da Ásia, resultando na aceitação científica da classificação de paranormal para condições cerebrais, situações mentais e funções antes consideradas como anormais, patológicas ou sobrenaturais. A utilização do eletroencefalograma para a verificação das mudanças ocorridas no cérebro durante o transe hipnótico ou mediúnico deu resultados surpreendentes, que foi o que aconteceu lá, por isso que Herculano Pires faz esse comentário relacionado com aquela matéria. Se vocês quiserem ler esse artigo, né, vocês vão encontrar sites que são muito agressivos, querendo desmascarar o Chico, atacando o espiritismo, até mesmo site escrito por espíritas falando sobre isso. Depois que eu acabei de ler assim, me dá até aquele aperto no estômago, né, de você ficar assim com aquele sentimento, né, de indignação, né, mas cada um tem a sua opinião e eles colocam a opinião no ar do modo como lhe convém, né. Como diz aquela passagem de André Luiz, né, as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então cada um ali tem o direito de emitir a sua opinião. Então ele diz assim para nós: a utilização do eletroencefalograma para a verificação das mudanças ocorridas no cérebro durante o transe hipnótico ou mediúnico deu resultados surpreendentes. Serviu para mostrar que a percepção extrasensorial, a captação de pensamentos, a manifestação de espíritos através de médiuns exigem condições cerebrais e corticais que parecem anormais por não se enquadrarem no processo habitual da nossa vida de vigília. Mas a falta de correspondência entre essas modificações cerebrais e o comportamento do sujeito, a falta de uma sintomatologia patológica, mostraram a diferença entre anormal e paranormal. Então o que ele está querendo dizer é que se no eletroencefalograma teve uma alteração no funcionamento do cérebro, mas o comportamento do indivíduo não mostra nenhuma patologia, então é necessário fazer uma separação daquilo que é anormal para algo que é paranormal do modo como ele funciona. Porque você fala, esse cérebro não é normal, mas o indivíduo se comporta normalmente. Então, peraí, como é que o cérebro pode ser anormal? Então, outro nome foi necessário. Charles Richer, bem antes, já havia observado que seria conveniente substituir as expressões normal e anormal por habitual e inabitual. Mesmo nos casos evidentemente patológicos, verificou-se que o afastamento da causa paranormal, o afastamento do obsessor, era suficiente para restabelecer a normalidade cerebral. Claro, pois, que um eletroencefalograma de médium em transe terá de acusar perturbações diversas, segundo o tipo de manifestação mediúnica em processo. Essa é mesmo uma das provas objetivas da legitimidade da comunicação. Aqui, só para trazer aqui uma ilustração, recentemente foi feita uma experiência com uma ressonância magnética de um médium em transe mediúnico, né? Então o médium estava na máquina de ressonância e ele fez uma redação, ele mesmo elaborou uma redação sobre um tema qualquer. E nas imagens mostraram o cérebro ativo em determinadas regiões, nesse caso a região da criatividade,
onde então ele elaborava aquele texto, ele pensava, mentalizava, para poder redigir ali as suas informações. Agora, quando ele estava no estado de transe e veio uma psicografia, essa região estava ali quieta, como se fosse neutralizada. Foi daí então que surgiu que o cérebro do médium, no estágio de transe, funciona de um modo diferente quando vem num estado fora do transe. Então, não que esse exame mostrou que existem espíritos de fato, mas o exame mostrou que no estado de transe, quando o médium alega receber uma mensagem dos espíritos, o cérebro dele funciona de um jeito diferente, o que não pode ser mentido, porque a máquina diz que realmente não foi ele que criou aquilo. Aí ficou aquela interrogação, mas se ele não criou, quem criou então? Não se tem a resposta, já que o objetivo não é provar as existências do espírito, mas é mostrar que o transe era legítimo. Aqui nesse caso ele fala de eletroencefalograma, porque o eletroencefalograma aqui ele era o único exame mais avançado que se tinha naquela época para poder verificar o funcionamento do cérebro. Então ele coloca assim, né? Claro, pois, que um eletroencefalograma de médium em transe terá que acusar perturbações diversas, segundo o tipo de manifestação mediúnica em processo. Essa é mesmo uma das provas objetivas da legitimidade da comunicação. Francisco Cândido Xavier não tem um cérebro anormal, não é um doente mental. Pelo contrário, é um homem normal que não sofre acessos epiléticos. Na reportagem dizia que durante o eletroencefalograma ele sofria epilepsia, né? Como ele mesmo disse, que vive uma vida regular e produtiva, auxiliando milhares de criaturas a se reajustarem no mundo. Veja-se, por exemplo, a mensagem Conflitos Domésticos. O que ele tem, graças a Deus, é um cérebro paranormal, o cérebro do futuro, porque é o cérebro dos gênios e dos santos. Então aqui Herculano Pires ele procurava, através desse comentário, refutar, ou seja, trazer ali uma discordância do artigo que foi escrito naquela revista Realidade. Né? Então, para quem quiser depois pesquisar, para ver o conteúdo e tal, fica à vontade. É só colocar ali, né, José Hamilton Ribeiro, ou José Hamilton e Chico Xavier, que vai aparecer para vocês ali alguns comentários sobre isso. E aqueles que são ateus ou discordam do Espiritismo, utilizaram essa reportagem assim com toda a fome, com toda a sede, para ver sangue mesmo, né? A Angelina trouxe para nós aqui uma mensagem, muito obrigado desde já, também aqui participando com a gente. A união de duas pessoas é um desafio para se trabalhar o processo do ser. Esse evoluir necessário se faz que cada um vencer a si mesmo, trabalhando o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e exercitar a humildade e o amor. Né? Então, humildade e amor são as virtudes e sentimentos que devem ser vivenciados, e superação de egoísmo, orgulho e vaidade, ou seja, tem uma receita pronta para isso. Basta que nós saibamos colocar em prática. Querida Marta trazendo para nós essa mensagem. E trazendo aqui, vai ficar para arrumar as carteiras, o embaixador. Então a querida Marta trazendo para nós exatamente isso. É uma receita que ela é infalível. Basta que coloquemos em prática. Mas como nós não temos ainda essas virtudes desenvolvidas, e esse instinto em nós ainda é muito forte, nós temos uma dificuldade imensa de viver essa harmonia dentro do lar. Mas, como lembra Gandhi, toda grande jornada começa com o primeiro passo. Se nós, então, nos esforçarmos para isso, como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Então, todo esforço será não apenas reconhecido, como também recompensado. Nenhum esforço é inutilizado. Obrigado, querida Marta. Próximo tema aqui também, nesse mesmo artigo, energia e materialização. Aqui o nosso irmão Saulo diz assim. Aqui um outro comentário também, de um conteúdo mais científico, um conteúdo mais científico, que diz assim. A materialização de espíritos seria impossível, segundo os cálculos feitos pelo professor Carlos Koff.
do Departamento de Física da Universidade Mackenzie. Para materializar uma pessoa de 70 quilos, seria necessária a energia produzida em 93 anos pela hidrelétrica de Jupiá. Apesar disso, materializa-se. É o caso de Galileu. Epur se move, né? Ou seja, Galileu, quando ele foi confrontado pela Inquisição na época, em que ele foi obrigado a negar a teoria do heliocentrismo, em que o Sol ficava no centro e a Terra fazia o movimento de translação, ele então negou, dizendo que a Terra ficava no centro, mas depois diz a lenda que no final ele diz, mas que ela se move, se move. Enfim, é o caso de Galileu. Então, apesar de você não acreditar, você pode dizer que é impossível a materialização, mas ela acontece, né? Os cálculos do professor Koff foram feitos por causa de materializações ocorridas com Chico Xavier. Aquelas fotos que a gente conhece, né? Várias materializações, onde há adoção de ectoplasma e tudo mais. Não apenas com Chico, mas também com outros médiuns, né? Acontece, porém, que a materialização de espíritos, apesar da força da expressão, não é a formação de um organismo humano. É simplesmente a utilização do ectoplasma para dar ao corpo espiritual a aparência humana. Um problema não da física habitual, não de física habitual, mas daquilo que o professor Frederick Zollner chamou física transcendental. Então a gente tem a física clássica, e aí esse professor chamou de física transcendental, que ela não existe, né, porque a nossa ciência é uma ciência materialista, portanto ela depende de elementos do mundo material para poder comprovar as suas leis. E quando se fala sobre física transcendental, que poderia ser a física do futuro, quando nós começamos então a analisar os fenômenos mediúnicos a partir da física. Né? Então foi um termo que surgiu, que claro, né, não é adotado oficialmente, mas é interessante a gente observar que a física pode, em vez de pensar numa materialização, no sentido de virar matéria, mas pensar ali, né, nessa utilização de ectoplasma, como foi colocado, para que surja aquele molde fluídico que pode ser percebido e até mesmo tocado, né, como William Crookes comprovou lá com Eusápia Paladino, né, uma médium importante, quando o espírito Kate King se materializou através dela, quando ela fez a doação de fluidos. Então, um problema não de física habitual, mas daquilo que o professor Frederick Zollner chamou de física transcendental, e que hoje poderíamos chamar de parafísica. Segundo a metapsíquica, esse problema é de ordem fisiológica. As materializações eram chamadas por Kardec de aparições tangíveis. Como se vê, o ilustre físico opinou como físico sem conhecer a natureza extrafísica do problema. Então também aqui um comentário que Herculano Pires procurava trazer a respeito de alguém que comentou que é impossível acontecer materialização. Ele trouxe isso de uma visão da física clássica, mas não da visão extrafísica do ser. Né? E depois aqui embaixo, né, então, para concluir aquele artigo da revista Realidade, o último texto é chamado Recado para Hamilton, José Hamilton Ribeiro, aquele repórter. O repórter Hamilton Ribeiro pediu aos espíritos uma receita para pessoa e endereço inexistentes. Nesse caso da revista, o José Hamilton Ribeiro, ele fez duas solicitações. A primeira era que o Chico psicografasse uma carta da mãe do então presidente da Federação Espírita do Paraná, que havia desencarnado. E a psicografia chegou. Só que ela não tinha morrido ainda. E aí foi dito na reportagem que depois então que o repórter, que o então presidente chegou no quarto do hotel, o telefone tocou avisando que a mãe dele tinha acabado de desencarnar. Então isso gerou uma celeuma muito grande na reportagem, né, se era verdadeiro, se não era, aquela coisa toda, até espíritas dizendo que era impossível que ela se manifestasse, porque ela estava ainda envolvida com a perturbação, estava ainda inconsciente, aquela coisa toda, né? E o outro pedido foi uma invenção. Ele inventou nome e endereço de uma pessoa e uma doença e pediu uma receita para essa pessoa.
também se encontra naquela reportagem. E aí então, diz assim, né, e claro, o Hamilton Ribeiro fez ali um comentário, né, um comentário irônico, sarcástico, dizendo que não tinha nada a ver, que os espíritos não existem, que foi o Chico Xavier que escreveu e coisa e tal, né. Então, aqui diz assim Herculano Pires: o repórter Hamilton Ribeiro pediu aos espíritos uma receita para pessoa e endereço inexistentes. Chico Xavier psicografou. Ele diz, a psicografia veio assim: junto dos amigos espirituais que lhe prestam auxílio, buscaremos cooperar espiritualmente em seu favor. Jesus nos abençoe. Hamilton encerra sua reportagem perguntando: o que pensar disso? Aí então aqui o Herculano Pires traz a observação dele, né? Mas está evidente, o recado era para ele mesmo. A regra é essa. O Chico já explicou muitas vezes. Se o nome do consulente é falso, os espíritos respondem para o solicitante. Então aqui era um recadinho que o Herculano Pires deixou no jornal por causa dessa revista, né? Então aqui a gente estudou nesse artigo, nesse item aqui, tanto a mensagem de Emmanuel, como comentários de irmão Saulo, que ele aproveitou essa ocasião para fazer uma refutação dessa reportagem da realidade em duas partes. Na primeira ali em cima, falando sobre o cérebro anormal, por causa do eletroencefalograma e do diagnóstico que foi feito pelo neurologista, e também aqui por essa pegadinha, digamos assim, que o Hamilton Ribeiro quis aplicar no Chico Xavier. Então ele aproveitou essa oportunidade e mandou esses recados, trazendo essa visão, né? Então a gente lembra que nessa época, 1970, o Chico estava muito presente na mídia. Eu mesmo, né, já mostrei para vocês aquele trabalho de pesquisa sobre a incidência com que notícias relacionadas com o espiritismo aparecia no decorrer dos anos. E esse período de 1971, que foi quando essa reportagem foi publicada, era aquele período em que o Chico apareceu na mídia, no Pinga Fogo, onde ele foi 2 vezes. Então, ao mesmo tempo em que o Chico despertou sentimentos, né, muito amorosos voltados para as pessoas, aqueles que eram os opositores do espiritismo, incluindo religiosos e céticos, né, foram muito agressivos também. Então o Chico foi bombardeado de uma forma extremamente cruel por essas pessoas. Porque eles queriam desmascarar o Chico, mostrar que aquilo era uma mentira, que a mediunidade não existia, que era uma farsa, aquela coisa toda, né? Então, assim, foi um período muito, muito difícil para ele pessoalmente, né? Então, como a gente hoje observa, né, até mesmo, né, a desencarnação dele foi em 2002. Se eu não me engano, foi 2002. Foi 2002. Quando ele desencarnou, ele já não estava tão ativo como naquela época. Mas em 1970 até 1980, quantos e quantos livros foram publicados, e a aparição do Chico na mídia também era muito frequente. Então ele deu ali pano, né, deu ali oportunidade para aqueles que eram os opositores atacá-lo de uma forma extremamente agressiva. E nesse caso, esse artigo foi um deles. E aqui então o Herculano Pires fez aqui uma refutação, só para trazer, né, uma visão, além da visão materialista, das intenções daquelas pessoas. Né? O Espiritismo foi muito atacado, meus amigos. Kardec viveu isso, o Chico viveu isso, e outros médiuns também viveram isso. Hoje nós estamos vivendo aqui um momento de muita tranquilidade dentro da divulgação do Espiritismo. Né? Você não lê, você não abre, por exemplo, um jornal ou uma revista e você vê ali, né, um artigo atacando. Até 1990, começo de 2000, uma revista ou outra falava sobre o Espiritismo de um modo, muitas vezes ali um pouco equivocado, num ponto ou outro, mas não dessa forma tão agressiva como nós vimos naquela época. Mas enfim, olá professor, bom dia. Mas enfim, finalizamos aqui então esse nosso artigo, esse nosso texto número 13, trazendo para nós aqui então essa mensagem: conflitos domésticos, o cérebro paranormal, energia e materialização, e depois também aqui recado para Hamilton. Então esse é o nosso texto de hoje, né? E vocês sabem que eu separei mais 2 textos seguidos aqui, porque eu achei que a gente fosse passar rapidamente por esses. Mas enfim, o próximo tema
atualidade e nós. Então esse vai ser o nosso tema do nosso próximo encontro. Fechando por aqui. Estava lá, Dudu? Então você fugiu do eixo Rio-São Paulo, que era onde a coisa pegava, né? Mas mesmo assim você se lembra disso, né? Então o bicho pegava naquela época.